Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Planeta Cripto. Eu sou a Kira e hoje eu vou estar atualizando vocês aqui sobre o que está acontecendo nos mercados hoje. Vou estar falando sobre a situação do Bitcoin, vou estar também falando sobre a situação lá no mercado tradicional, sobre o SP500 e como o DXY está performando. E também vou estar falando sobre um dado muito importante que foi anunciado hoje sobre a venda de imóveis lá nos Estados Unidos. Então, se você é um novo canal, já vai se inscrevendo, deixando o like e compartilhando o vídeo com seus amigos, que isso ajuda no crescimento aqui do canal. Então, é muito importante vocês estarem deixando o feedback de vocês aí, inclusive comentando. Então, vamos lá. Começando aqui no Bitcoin, a gente está aqui no gráfico de 15 minutos. Como vocês podem ver, a gente está rompendo aqui, ó, aquela linha de tendência de baixa que estava vindo aqui, essa daqui é a linha de tendência de baixa ali dos 25K. Então essa daqui é a última linha de tendência de baixa que que a gente tinha que romper. Então a gente está aqui, ó, tá rompendo aqui agora, a gente está em 19.500 finalmente, né? Já tendo um rompimento confirmado pelo Long Short Ratio, pelo Open Interest, e as sardinhas estão começando a vender, como vocês podem ver bem aqui, né? Então a taxa de financiamento também aqui, ó, essa daqui é a taxa de financiamento da Binance, começou a ficar negativa, então isso é algo que a gente não via há muito tempo, né? O preço subindo e entrando bastante oferta. Então a gente está vendo entrando oferta aqui, ó, na Binance, taxa de financiamento ficando negativa. Isso dá mais interesse aí para as baleias poderem abrir posição de long para elas. Vamos dar uma olhada aqui no book também. Abrindo o book aqui, vamos ver. A gente pode ver que aqui está começando a aparecer uma certa predominância de ordem em cima, né? Tinha esse bloco de ordem aqui, que aí nesse candle aqui subiu esse bloco de ordem. Então não está mais aqui, a gente só está com essa predominância de ordem. Então a gente tem que ver aí como esse bloco de ordem sumiu. Provavelmente isso aí vai dar mais espaço para o preço continuar subindo, mesmo que tenha uma certa predominância de ordem acima, o que não é tanta coisa. Isso aqui não é muita coisa não. Então a gente tem que ficar ligado nisso daí. Vamos passar por uma hora, para ver a situação numa hora. Que dá pra gente ver melhor a situação gráfica aqui, né? Então esse aqui é o cruzamento lá da linha de tendência dos... Esse aqui é de 69K, que é onde iniciou o bear market, e aqui é lá dos 33K. Deixa eu ativar isso aqui para não ficar sujo o book, né? Não ficar sujo a tela. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o nosso suporte mais importante está aqui, ó, nos 18.800. 18.800 e nos 18.500. Perdendo isso, a gente vai lá revisitar o nosso fundo que a gente deixou. Então a gente tem que ficar ligado nisso. E rompendo essa última linha de tendência aqui, a gente tem aqui, ó, primeiro a gente vai lá buscar os 20K, né? Os 20K, depois a gente vai buscar lá os 20.400, que é a zona mais importante que a gente tem agora para romper para cima, que deixou vários topos, Vamos passar aqui por 4 horas para ver melhor. Então a gente deixou aqui, ó, vários topos nessa região. Deixou aqui, outro topo aqui, outro topo aqui, aqui. Então tem vários topos, tem muita resistência naquela região. Então a zona aqui é mais importante para a gente poder passar agora. Passando disso, a gente vai buscar esse último topo aqui, em 22.600, 22.600. E depois disso, a gente fica de olho lá para a região dos 24K, né? Onde a gente perdeu e reverteu lá no curto prazo. Então a gente está agora aqui, ó, começando a reverter no mais curto prazo. A gente tem que ver como é que essa vela de 4 horas vai fechar. Daqui a uma hora. Agora é meio-dia. Tem que ver como é que vai fechar. Seria mais interessante a gente ver mais volume nesse rompimento, né? Seria bom ver mais volume. Mas não que o volume esteja ruim, é porque nesse dia aqui, por exemplo, teve muito volume mesmo, um volume mais do que normal. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Precisa ver mais volume entrando aqui nesse gráfico. Dá uma olhada no diário também. Aqui no diário a gente tem que fechar esses candles acima dessa região, então é bom a gente ver o quê? O diário hoje fechando, após ter rompido essa zona aqui, essa LTB, e a gente vê ele subindo amanhã de novo. Então é isso que a gente quer ver para a gente ter certeza de que a gente finalmente rompeu essa linha de tendência de baixa que está vindo aqui, né? Desde 25K. Então a gente rompeu aqui, a gente tem esse baixo lá do ano passado, mas ainda tem essa daqui, dos 25K, né? Que está causando problema pra gente. Então tem muita resistência aí, por isso que o Bitcoin estava tão chato aí nos últimos períodos, porque é muita resistência que ele estava tendo que passar. Então a gente tem que ficar de olho aí agora.
que passando essas resistências aí, a gente vai estar vendo aí o preço tá tendo uma reação bem volátil. Que até por coincidência, né? A saída dessa zona aqui coincide lá com a data que o Fed vai estar anunciando a nova taxa de juros. Então a gente tem que ficar ligado nisso, que hoje, depois dessas datas de hoje, o mercado está precificando aí que a gente tem 50% de chance de vir 0,5 com a taxa de juros na próxima reunião e 50% de chance de 0,75. Então está bem dividida a situação. Então vamos dar uma olhada aqui, SP500, como vocês podem ver, aquela zona que eu comentei com vocês no último vídeo, a gente estava aqui, ó, a gente estava mais ou menos aqui, a SP500 veio aqui, ele fez um falso rompimento para baixo, ele rompeu sem volume e ele voltou para cima subindo. Então ele pegou, ele voltou para cima, ó, fez um falso rompimento e foi lá testar os 3.800 antes do fechamento de sexta. E a gente está aqui agora, ó. A gente rompeu aqui para cima, rompeu a zona de 3.800. Pelo menos agora, no curto prazo, a gente tem que ter uma confirmação do diário. Então a gente tem que ver no fechamento do diário o que vai ter acontecido aqui. Porque isso aqui até o fim do dia pode voltar aqui para baixo, causar um falso rompimento. Então a gente tem que ver o fechamento do diário para ter certeza de que a gente rompeu esse 3.800. Por que você diz isso aqui? Porque justamente, como vocês podem ver aqui, ó, olha o volume aqui no diário. Isso aqui no mercado à vista não teve nada ainda, então não teve volume nenhum. A gente só tem uma certa confirmação depois que o diário aqui do mercado tradicional fecha. Porque ele atualiza o volume e às vezes o volume que a gente está vendo durante o dia não é o volume exato. Então, por isso que a gente tem que esperar o fechamento para ter certeza de se algo rompeu ou não no diário. E por isso que vocês veem também muita gente perdendo dinheiro aqui no mercado tradicional porque não sabe disso. Porque o volume real mesmo, ele só é atualizado depois que fecha o diário aqui no mercado à vista. Então tem que esperar o mercado à vista fechar para você ter certeza se fechou, se esteve um rompimento verdadeiro ou falso. Por isso que teve aquele rompimento lá abaixo dos 3.600, a galera se desesperou e o preço voltou para cima no mesmo dia, né? A gente teve rompimento no começo do dia, foi lá, chegou aí abaixo de 3.500 e o preço voltou tudo no mesmo dia. Então para vocês verem como é que é, tem que ficar ligado nisso, porque a gente só tem certeza se rompeu ou não alguma região aqui no mercado tradicional depois do fechamento do candle diário. Vamos passar aqui para o DXY. Não, tem outra coisa aqui no SP500, você tem que ficar ligado que aqui, ó, próxima zona que ele vai buscar aqui, ó, 3.940 mais ou menos, que é onde correu isso aqui, esse rompimento aqui para baixo, e dessa consolidada aqui. Então a zona de últimos topos e a zona que rompeu para baixo aqui, que caiu naquele dia 4%. Então essa é a zona mais importante para passar agora, então a gente tem que vir retestar aqui 3.940, vou botar aqui até os 4K, né, zona psicológica. Então a gente tem que ver o preço passando disso, se a gente quiser ver isso aqui, ele querendo vir testar aqui, ó, o topo do canal. E eu acho que se ele retestar novamente o topo desse canal, provavelmente vai ser aí quando a gente tiver alguma boa notícia mesmo aí do mercado, talvez o Fed anunciando aí que não vai mais aumentar a taxa de juros, porque já aumentaram o suficiente aí para segurar a inflação e deixar o resto aí ocorrer naturalmente, a queda da inflação. Então vamos dar uma olhada aqui no DXY. O DXY, como vocês podem ver, ó, fez várias armadilhas aqui, ó, 1, 2, 3, deixou 3 grandes pavios acima. Então isso aí é um grande sinal para a gente de que provavelmente o DXY encontrou o topo dele, pelo menos o topo local, e ele vai buscar regiões mais abaixo aí, né? A primeira região aqui seria o 109,5 pontos, depois aqui o último topo, 108, depois os últimos fundos. Então a gente tem que ficar de olho nisso daí, né? Porque quanto mais o DXY cair, mais os ativos de risco vão ganhar força frente a ele. Outro termômetro que a gente pode ver aqui, ó, é o iene japonês. Então o iene japonês aqui, né? Também parece que chegou numa região de topo finalmente, depois de ter subido tanto, perdendo tanto valor frente ao dólar.
Então é outro termômetro de mercado que a gente pode ficar de olho aí. Passar para outra coisa que interessa a gente, que é o quê? Que é o dado que eu falei no começo do vídeo. O dado de venda de casas lá nos Estados Unidos. Hoje saiu o dado lá, falando em questão do preço de casas, do índice de preço de casas nos Estados Unidos. Então saiu hoje esse dado, e no mês passado ele estava em 0,7% de declínio. Ele estava em 0,7% de declínio, o que no ano já seria considerado uma deflação dos preços, porque é que nem eu comentei antes. Ele atingiu o pico, foi lá em abril, junho, aqui, como vocês podem ver. E esse preço, ele estava muito acima do normal, ele estava muito inflado em relação ao pico dele. Então, como vocês podem ver aqui, ele está caindo 0,7%, estava caindo 0,7%. Em julho caiu mais 0,6%. Como vocês podem ver aqui, ó, esse indicador ele atualiza. A gente tem um certo atraso na atualização dele, então aqui está mostrando o dado de julho. E como vocês podem ver, aqui mesmo na descrição fala que esse é o segundo mês desde março de 2011 que o índice vê 2 meses consecutivos de declínio, desde 2011. Então isso não é pouca coisa, isso a gente tem que ficar de olho, porque olha aqui, ó, vamos dar uma olhada no gráfico. Vamos dar uma olhada no gráfico mais longo prazo. Então olha aqui, ó, desde 2011. Olha aqui, ó. 2011 foi quando a curva reverteu e os preços voltaram a subir. Então, então como isso aqui a gente está vendo, que são os primeiros 2 meses consecutivos desde 2011 que está tendo queda nos preços, a gente pode ver isso daqui acontecendo. Então a gente pode ver uma grande queda aí no preço de casa dos Estados Unidos e isso vai influenciar demais na inflação de lá. Então a gente está vendo isso aqui, ó, 2 meses consecutivos. Eles mesmos alertaram aqui, ó, que a Agência Federal de Casas lá dos Estados Unidos alertou que é o segundo mês consecutivo desde março de 2011 que teve aí queda no preço de casas, algo que não era visto há quase mais de uma década, né, para falar a verdade. Então isso é muito importante para a gente ficar de olho. Isso daqui vai levar a inflação para baixo. Então, provavelmente a gente vai estar vendo aí nos próximos meses isso aqui caindo mais ainda. A gente pode ver, por exemplo, aqui ó, no mercado, na bolha do mercado imobiliário dos Estados Unidos, como foi a queda de preço de casas, né? Então a gente pode estar vendo cair muito mais aí, o que vai levar a inflação a cair bastante também, né? Então isso aqui é muito importante. Vocês podem estar visualizando isso aí aqui no site do Trade Economics, esse dado. E é bom vocês ficarem de olho nisso. Então a gente teve segundo mês de queda. E isso daí deve levar a inflação aí, né, a patamares mais abaixo também. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E eu vejo vocês aí novamente aí na quinta-feira. Beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo.